Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula da Elencos, nossa pós-graduação de licitações e contratos. Meu nome é Carlos Henrique Harper Cox e hoje nós vamos conversar sobre governança das contratações. É um tema novo, é um tema que chega com a nova lei de licitações e que muitas pessoas ainda estão em dúvidas. É um assunto que praticamente não era tratado sobre a égide da legislação anterior, então a gente tem muito assunto para tratar. Vou tentar dar uma tocada prática com vocês, trazer elementos que possam auxiliá-los no dia a dia, mas também trazer o fundamental do que tem de doutrina, do que tem, digamos assim, de construção doutrinal sobre o assunto. E eu começo falando a vocês e partindo da seguinte premissa. Qualquer discussão sobre governança das contratações tem que ter esse início. Existe um problema nas contratações públicas brasileiras? Eu acho que a percepção da sociedade e mesmo a percepção da administração pública é que existe sim um problema nas contratações públicas. Quando a gente fala em contratação pública, o que é que vem à mente do cidadão, o que é que vem à mente de qualquer pessoa que trabalha com o assunto? Que a administração pública contrata mal, porque contrata itens de má qualidade, geralmente por um preço muito elevado. Então acredito que essa é a grande tônica, é a grande ideia que se tem das contratações públicas no Brasil. E, em boa parte, ela é verdade. Em boa parte, ela é verdade. Associada a essa percepção das contratações públicas, nós temos a vida do gestor de contratações públicas. E ela passa por 3 grandes etapas. E aí, dentro da minha experiência, conversando com diretores de contratação, com prefeitos, com secretários de administração, o que é que eu consigo perceber? A vida deles se resume a 3 momentos. Ou eles estão enxugando gelo, ou eles estão prisioneiros do passado, e aí é o que eu digo de prisioneiros do passado e refém do presente, porque sempre é o problema da semana. O que é que aconteceu essa semana? Acabou o saldo da ata do combustível. E agora? Que a ambulância precisa transportar os pacientes, porque você precisa pagar a alimentação escolar, são coisas que não podem parar. Então, você fica às vezes capturado pelo problema da semana, ou seja, um prisioneiro de problemas e que parece não ter solução. E por fim, apagando incêndio, sempre surgindo algum problema. E quem trabalha com contratações públicas tem essa ideia de que é um setor terrível, é algo como se não tivesse solução. É algo como necessariamente muito problemático, necessariamente muito cheio de incidentes e trazendo sempre muito risco para quem opera essas contratações públicas. Mas eu acredito que não deve ser algo bem assim. Mas todo mundo fica se perguntando de quem é o culpado. Seria da lei de licitações? Seria a Lei 866? Seria o Tribunal de Contas? Seria a burocracia? Seria o Ministério Público? Ou seria o grande vilão que geralmente é apontado, que é o pregoeiro, que agora será o agente de contratações, para usar um termo mais comum. A ideia, pelo menos que se tem dentro das organizações, quando a gente vai conversar, por exemplo, com um secretário de educação e vai perguntar pela alimentação escolar, pelo transporte escolar, botam sempre a culpa no setor de licitações, fundamentalmente no pregoeiro. Está lá travado, está lá ainda com o pessoal da licitação. Será se isso é procedente? Será se o grande vilão, quem causa esse gargalo, esse entrave nas contratações públicas brasileiras, é realmente o pregoeiro? Será se não é falta de governança das contratações? Esse é o questionamento que eu começo fazendo e o qual eu pretendo, em boa parte, ou tanto quanto possível, responder para vocês. Bom, primeiro vamos falar o que é governança. É um termo que está até um pouco em moda, não só nas contratações públicas, mas no discurso público em geral, né? A governança do meu órgão, a governança, né, do Tribunal de Justiça, a governança de uma determinada estatal. A palavra governança, ela tem a sua raiz na palavra governar. E governar de maneira mais imediata vem do latim, mas de maneira mais remota é uma palavra que remonta ao grego. E no grego, governar significa aquele pau de leme. É aquela parte que numa embarcação fica lá atrás. E é justamente a parte por onde se controla qualquer navio, por onde se controla qualquer tipo de embarcação, qualquer tipo de canoa. É lá no fundo, é manejando o pau de leme e os pescadores usam essa expressão até hoje. Você governa o barco.
você diz para onde ele vai, você dá a direção e o sentido de onde você quer chegar. E já mesmo na época greco-romana, já se passou a utilizar, de maneira poética, de maneira figurada, obviamente, o termo governar para significar a decisão e o caminho que se dá aos problemas públicos. Então, quando a gente fala em governança, a gente vem da raiz governar e significa dar direção. Então, quando eu falo assim, governança das contratações, não quero dizer bom governo, isso é muito solto, muito genérico. Falar em governança é falar na capacidade que uma organização tem de dar direção, de dar caminho àquilo que ela está fazendo. Nas contratações públicas, dizer para onde eu quero ir. Por exemplo, olha, eu quero contratar mais itens ambientalmente corretos. Então eu estou direcionando. Olha, eu quero estimular mais as contratações locais. Eu estou governando, eu estou dando direção e sentido. Então o sentido de governança das contratações é fazer com que as contratações públicas tenham um sentido, uma direção, um objetivo. Como é que esse termo governança ele passa para o vocabulário dos operadores das contratações públicas brasileiras? Fazendo uma análise histórica, a gente começa a ver a palavra governança surgir no Tribunal de Contas da União ali no começo da década de 2000. As primeiras vezes que a palavra governança começa a aparecer, ela está associada à governança de TI. Porque justamente no começo da década de 2000, a administração pública começa a fazer contratações mais robustas de TI. Ou seja, a desenvolver sistemas. E ao desenvolver esses sistemas, a TI já tinha uma discussão muito amadurecida sobre governança das ferramentas de tecnologia da informação, com o COBIT e outros frameworks que falam como é feita essa gestão e como é que é tratado o desenvolvimento de ferramentas. Depois, essa discussão começa também a aparecer como governança das organizações, sobretudo das estatais. Então perceba que até ali essa primeira década não está se falando ainda de governança das contratações. Estamos falando em governança de TI e estamos falando em governança das organizações como um todo. É assim que essa palavra governança começa a entrar no nosso vocabulário. Mas, em 2015, no famoso Acórdão 2622 de 2015, de relatoria do ministro Nardes, a palavra governança das contratações vem à tona e passa a integrar a vida de todos aqueles que se dedicam às contratações públicas. Esse acórdão ele é paradigmático, ele inclusive é um dos anexos da nossa aula. Eu passei para a equipe de produção alguns anexos, algum material de apoio, e esse aqui é um dos materiais de apoio. Eu peguei esse acórdão, eu destaquei para facilitar a vida de vocês, do aluno, eu destaquei os pontos mais importantes, em amarelo, com aquele marca-texto, e disponibilizei em PDF. E muito do que se falou ali em governança, muito do que se falou ali fundamentalmente foi introjetado na nova lei de licitações. Então esse é o marco inicial da discussão sobre governança das contratações. E lá a gente tem uma primeira definição de governança que eu peço licença para reproduzir para vocês. Diz ela, diz o acórdão, governança das contratações compreende essencialmente o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das aquisições com o objetivo de que as aquisições agreguem valor ao negócio da organização com riscos aceitáveis. Perceba que essa definição ela é bem, eu diria, quase esotérica, Ela tem termos bem incomuns, é até um pouco complicada de entender e o nosso objetivo vai ser dar uma melhorada nela e dar uma destrinchada. Essa definição, ela vai mais ou menos ser reproduzida na nossa nova lei de licitações, que é a norma que primeiro positivou. É a primeira vez que a expressão governança das contratações passa a integrar uma lei, passa a integrar uma norma. É na Lei 14.133. E ela aparece lá no artigo 11, parágrafo único, da seguinte forma. Vamos acompanhar.
A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover a eficiência, efetividade e eficácia nas suas contratações. Também é um dispositivo que eu não gosto da redação, na minha visão, ficou mal escrito, mal estruturado e que a gente vai tentar destrinchar para vocês. Então, um dos meus objetivos aqui é que a gente consiga entender e compreender, interpretar bem esse dispositivo e a partir daqui desenvolver as suas partes principais, tá? Além de a governança das contratações vir positivada na lei de licitações, o governo federal, por meio da Secretaria de Gestão, que regulamenta a matéria para os órgãos da administração pública federal, trouxe uma norma específica, que também é anexo do aluno, também já vai estar na mão, não precisa baixar, vai dar tudo entregue, dispondo especificamente sobre a governança das contratações, que é justamente a portaria SEGES, Ministério da Economia, 8.678 de 2021, que dispõe sobre a governança das contratações. Mas, repito, ela só se aplica aos órgãos da administração pública federal. Se você é de estado, se você é de município, se você é de uma autarquia, se você é de uma empresa estatal, não vai se aplicar a você. Lógico, será uma norma interessante para você usar como parâmetro quando você precisar normatizar a governança na sua organização. Porém, ela não é de uso obrigatório. Agora vamos analisar, vamos voltar um pouquinho, e eu quero analisar e interpretar com vocês o conteúdo do parágrafo único do artigo 11 da Lei de Licitações, que é que deu aquela definição, né, meio misturada demais sobre governança das contratações. Mas eu retirei as normas, a partes daquela norma e organizei para ficar de forma um pouco mais didática, tá? Então a norma ela vai dizer o seguinte: quem é que exerce a governança das contratações? A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. E a alta administração são os dirigentes máximos. Por exemplo, no município, prefeitos e secretários. No governo do estado, governador. Numa autarquia, o diretor ou o presidente daquela autarquia, daquela organização, tá? Então, a gente já começa fazendo uma primeira reflexão que a governança é uma atribuição da alta administração, tá? Não é das pessoas encarregadas por operacionalizar. Não é o pregoeiro, não é a CPL, que não é quem faz orçamento estimativo que vai trabalhar com governança. A governança, ela fica no nível estratégico, no nível mais alto daquela organização. A norma também vai dizer o que, em que implica, como é que se materializa, como é que se exterioriza a governança. E ela se exterioriza da seguinte forma: avaliando, direcionando e monitorando os processos licitatórios de gestão de contrato. Ou seja, a governança vai se direcionar às licitações, às dispensas, às inexigibilidades e à gestão dos contratos administrativos, tá? Seja, a gente vai trabalhar isso depois mais verticalizadamente. Avaliar, decidir, direcionar e monitorar. Aquele dispositivo também, notem que eu estou só reproduzindo, viu? Partes daquele parágrafo único, né? Para quê? Para que serve a governança? A governança ela tem o objetivo, tem o intuito de ajudar aquela organização, aquele ente público a alcançar os objetivos estabelecidos no caput do artigo 11. Ou seja, qual é a função da governança? Fazer com que aquele ente público atinja os objetivos das contratações públicas. E que objetivos são esses? Artigo 11, parágrafo, inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Vantajosidade das contratações, manter a isonomia, evitar sobrepreço, superfaturamento, fomentar a inovação e fomentar o desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, esse conjunto de princípios que estão lá no parágrafo 11, no artigo 11,
Eles são o objetivo da governança. A governança serve para direcionar um ente público para que ele contrate de forma vantajosa para a administração, que ele contrate respeitando a isonomia, que ele contrate fomentando a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. É para isso que serve, é para isso que veio a governança das contratações. E como é que ela será implementada? Como é que se faz, como é que se tira do papel a governança? Por meio de processos e mecanismos que a lei vai dizer assim, implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover a eficiência, a efetividade e a eficácia das contratações. Então, assim, é como a gente implementa a governança das contratações. Então, destrinchando assim, esse material vai para vocês, tá? Eu acredito que fica um pouco mais fácil interpretar aquele parágrafo único que meio que foi. Muita coisa nessa lei, verdade seja dita, vocês podem imaginar como é o processo legislativo brasileiro, né? Foi no apagar das luzes, foi uma emenda de redação, foi algum expediente, no bom sentido, mais legislativo, de colocar de maneira não muito orgânica um dispositivo dentro daquele projeto de lei. Aí às vezes fica assim meio claudicante mesmo, não fica com a melhor técnica, a melhor redação. Mas acredito que dessa forma dá para entender bem o que é que o legislador quis falar com essa governança das contratações. E não se repete mais esse assunto na Lei 14.133. Então é meio, notem, como eu acho até um pouco esquisito isso, a governança das contratações sendo um elemento tão importante, tão fundamental, sequer teve assim um dispositivo, um artigo, uma subseção, uma seção tratando dele. Meio que procuraram algum lugar para embuti-lo e colocaram ele lá, tá? Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom, o lado ruim é porque podiam ter dado mais densidade normativa para esse instituto que é tão importante. Esse é o lado ruim, mas o lado bom para o gestor é que, sendo tão genérico assim, dá margem para que cada organização possa calibrar o seu nível de governança, ter mais ou menos, já que a norma não veio tão amarrada. Então a norma sendo genérica, por um lado, é melhor, mais fácil para você implementar por etapas e implementar isso aí aos poucos, tá legal? Em síntese, aí eu trago para vocês uma explicação agora consolidada disso que eu passei. Governança das contratações consiste na atividade de avaliar, direcionar e monitorar os processos de contratação e as respectivas execuções contratuais, com o intuito de alcançar os objetivos previstos lá no artigo 11 da Lei 14.136, que são eles: seleção da proposta mais vantajosa para a administração, tratamento isonômico entre os licitantes e o incentivo do desenvolvimento nacional sustentável e da inovação. Para implementar a governança, a alta administração, presidente, prefeito, governador, diretor de autarquia, deve-se utilizar de mecanismos de liderança, estratégia e controle por meio da implementação de ferramentas como a gestão de riscos, controles internos, promoção de um ambiente íntegro e confiável, planos, cultura organizacional, processo de trabalho e criação de estruturas e etc. Então, essa é a minha visão sintética de como explicar a vocês o que é governança das contratações. Agora nós vamos começar a desenvolver aqueles 4 elementos da governança. Quem, para quê, como, tá? Então, primeiro, quem? Quem é o responsável pela governança das contratações? O parágrafo único do artigo 11 trouxe isso de maneira muito clara. É a alta administração, como eu já havia antecipado para vocês. E aí a gente tem uma pequena dificuldade prática na vida real, que é fazer o seguinte: como é que nossos, mais ou menos, vou arredondar, 5.500 prefeitos vão trabalhar governança das contratações? Como é que os diretores das nossas pequenas autarquias a gente fala daqui do Rio Grande do Norte, tá? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos muitas autarquias para o serviço de concessão de água, de fornecimento de água. Órgãos pequenos, com 5, 6 pessoas no seu quadro, como é que esses pequenos, minúsculos órgãos vão fazer governança das contratações? Os municípios brasileiros, se você tiver curiosidade, põe lá no Google assim, população dos municípios brasileiros.
você vai ver que 80% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. O número de municípios brasileiros com menos de 5 mil habitantes, eu acho que é 50% tem menos de 5 mil habitantes. Qual é a realidade? O Brasil é um país de pequenos municípios. E governança é um tema que, quer queira, quer não, vocês vão sentir aqui, envolve uma certa tecnologia de gestão, digamos assim. É algo um pouco mais elaborado. Então, vai ser muito complicado essa implementação na prática. Eu vou falar isso um pouco com vocês mais à frente, então para não antecipar, vamos ficar por aqui. Mas quem é que faz a governança das contratações? Será fundamentalmente a chamada alta administração. E aí eu quero dar o exemplo, por exemplo, do município para vocês. Quem é a alta administração do município? É o prefeito e são os secretários municipais. Tá? No município é o prefeito. E numa Câmara de Vereadores é o presidente da Câmara e geralmente, né, que é o presidente da mesa diretora, que é o órgão administrativo, e geralmente tem um diretor administrativo. Eles dois seriam a alta administração. Né? E numa autarquia seria o diretor, o presidente daquela autarquia. Dado que pela realidade, geralmente essas autoridades têm um caráter mais político, que não vai descer as minúcias, né, dos atos de gestão e tudo, deve-se criar estruturas de apoio à alta administração para que elas possam executar a governança. É justamente os chamados comitês. A gente está dando aqui o nome comitê porque é o nome que mais comumente está sendo criado, tá? Mas é um órgão colegiado formado por pessoas que tenham alguma ligação com a área de contratações públicas, que vão ajudar, que vão assessorar a alta administração a direcionar, a analisar, avaliar e a controlar a governança das contratações. Então, vai ter que ter uma norma própria de cada órgão, dizendo que para auxiliar a alta administração será instituído um comitê formado por... E aí não precisa ser um comitê grande, vai depender do tamanho do seu órgão, mas vamos imaginar que pode conter quem pode estar dentro desse comitê. Pode estar um procurador-geral, pode estar o controlador, pode estar o secretário de administração, pode estar o chefe de compras, tá? Formando esse comitê, que são, digamos assim, as pessoas mais diretamente ligadas às contratações públicas. Aí vai depender realmente da regulamentação de cada órgão, tá? Então, isso é quem? A gente verticalizou um pouquinho aquela discussão. Agora, vamos discutir qual é o objetivo da governança que eu já antecipei para vocês. O objetivo da governança é auxiliar aquela organização a atingir os objetivos das compras públicas. Quando eu falar compras públicas, eu digo em geral, né? Compras, contratações e obras, tá? Então, e quais são os objetivos das compras públicas, pessoal? A lei já escolheu. A lei não deu margem ao gestor de escolher quais seriam os objetivos das contratações públicas. A lei traz lá no artigo 11, que a gente está reproduzindo aqui no material de vocês, são 4 incisos, mas na verdade tem 5 princípios, né? Tem 5 princípios. Mas isso não impede que aquela organização, num planejamento estratégico, defina outros objetivos além desses do artigo 11, mas claro que estejam em sintonia, que não se confrontem com esses incisos. Então, quais são? E aí, pessoal, peço a atenção de vocês. Hoje, todo mundo que trabalhar com contratações públicas, todo aquele que operar a logística pública tem que ter isso em mente de maneira muito clara, tá? Quais são os objetivos das contratações públicas? Artigo 11, inciso 1º, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 2, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes. A administração quer dizer com isso, ou a lei quer dizer com isso o seguinte: vamos fomentar a competição. A ideia é que de um ambiente de competição, nós vamos extrair sempre a melhor contratação para a administração pública. Na minha humilde visão, esse inciso 2º decorre do primeiro, tá? Mas, isonomia é um objetivo das contratações públicas. 3, evitar sobrepreço e preço também muito alto ou muito baixo. Também não me parece ser um princípio, porque você só faz uma contratação vantajosa se ela não tiver sobrepreço. Então me parece que esse inciso 3º também é uma decorrência do inciso 1º.
mas ter esse entendimento que é um objetivo das contratações públicas, não comprar caro. Comprar caro no sentido de comprar além do seu valor, do valor real daquele objeto. E o inciso 4º, esse tem 2 objetivos que deveriam estar detalhados. 1, incentivar a inovação e 2, incentivar o desenvolvimento nacional, tá? Por que isso é importante? Porque com isso, quem realiza as contratações públicas tem que ter em mente que qual é o objetivo da contratação? É comprar o mais barato possível? Não. Quando você entende que todos esses objetivos que nós estamos vendo aqui, nenhum é superior ao outro, nenhum está em um patamar de hierarquia superior ao outro, a gente pode dizer o seguinte, olha, inovar é tão importante quanto contratar de maneira mais barata. Então eu posso arriscar um novo modelo de contratação que saia mais caro e se algum órgão de controle vier me punir, dizendo, olha, se você tivesse feito assim, por outro modelo, teria sido mais barato. Sim, mas eu primei pela inovação, que é um dos objetivos das contratações públicas. A mesma coisa, o desenvolvimento nacional sustentável, que a gente vai ver já que tem 3 vertentes, tem a social, a ambiental e a econômica, e na vertente ambiental eu posso fazer uma especificação que o objeto seja mais caro. Dando um exemplo muito singelo, papel. O papel reciclado, por regra, é mais caro do que o papel não reciclado. E eu posso colocar como uma diretriz de contratação que o papel que será adquirido por aquela prefeitura, por exemplo, será todo reciclado. Mesmo que ele seja mais caro. E se isso for questionado, eu posso dizer, olha, se alguém disser, seria mais vantajoso comprar o papel normal. Aí você pode dizer, não. É porque nós aqui perseguimos o objetivo do desenvolvimento nacional sustentável na vertente ambiental. Então, apesar de pagar um pouco mais caro, nós temos embutido nesse pagar um pouco mais caro usar o poder das contratações públicas para proteger o meio ambiente. Então, pessoal, tenham na cabeça de vocês esses objetivos das contratações públicas, porque toda decisão que você tomar numa contratação pública, seja você dando um parecer, se você for procurador, seja você especificando um objeto, se você estiver trabalhando lá com a parte de especificação, seja você pregoeiro ao decidir um recurso, você decide argumentando e fundamentando sempre nesse conjunto de objetivos. Tá legal? Então, resumindo, o objetivo da governança das contratações é ajudar aquele órgão, aquela prefeitura, o Estado, aquela autarquia a atingir esses objetivos que nós acabamos de analisar.